Quando Dona Cida viu o filho de 7 anos boiando de bruços na água barrenta do rio, o mundo parou. As mãos tremeram tanto que mal conseguiu segurar no galho da goiabeira. Pedrinho estava ali há quanto tempo? 2 minutos? 5? 10? O silêncio era ensurdecedor. Só o barulho da correnteza batendo nas pedras. Antes de continuarmos, curta, comente de onde está assistindo o vídeo e siga o canal. Isso nos ajuda muito. Ela não pensou 2 vezes. Saltou na água gelada ainda de roupa e tudo. O vestido de chitão grudando no corpo magro. A correnteza era mais forte do que imaginava e quase a levou junto. Com muito custo, conseguiu puxar o menino para a margem. Ele pesava como um saco de cimento molhado. O rostinho estava roxo, os lábios quase pretos. Não respirava. Cida gritou por socorro até a voz sumir, mas ninguém apareceu. Era só ela, o filho morto nos braços e Nossa Senhora Aparecida, que sempre carregava no peito numa correntinha dourada que o marido tinha dado anos atrás. Cida apertou o medalhão da santa contra o peito do menino e começou a fazer massagem no coração dele, como tinha visto numa novela anos atrás. As mãos dela tremiam tanto que mal conseguia pressionar direito. A água suja do rio escorria pelos cabelos loiros do Pedrinho, formando poças na terra vermelha da margem. O cheiro de limo e peixe morto subia do rio, misturado com o perfume barato que ela tinha passado de manhã para ir na feira. "Acorda, meu filho, pelo amor de Deus", suplicou ela, a voz saindo rouca e desesperada. O silêncio da tarde pesava como chumbo. Era uma segunda-feira comum de março. O sol rachava a terra seca e as cigarras cantavam alto nos pés de manga. Cida morava ali na beira do rio Tietê há 15 anos, numa casinha de 3 cômodos que o marido tinha construído tijolo por tijolo. Conhecia cada pedra, cada curva daquela água barrenta. Sabia que ali era perigoso, principalmente depois das chuvas de janeiro que tinham feito a correnteza ficar mais forte. Mas Pedrinho sempre brincou naquelas águas, igual todos os meninos da vila. Ela continuou pressionando o peito pequeno do filho, contando nos dedos como tinha visto na televisão. 1, 2, 3, 4. O corpo dele estava gelado, molhado, pesado demais para um menino de 7 anos. As roupinhas da escola grudavam no corpinho magro, a camisa azul do uniforme toda enlameada. Ela lembrou de quando ele tinha saído de casa correndo, com a mochila nas costas, gritando que ia brincar com os amigos antes de fazer a lição. "Nossa Senhora Aparecida, não leva meu menino embora", pediu ela, olhando para o céu nublado. "Eu faço qualquer coisa que a senhora quiser, mas não leva ele não." As lágrimas começaram a cair, misturando com a água do rio que ainda pingava do cabelo dela. Cida era uma mulher simples, de 42 anos, mãos calejadas de tanto lavar roupa para os outros. Tinha casado cedo com o Zé, um pedreiro bom de coração, mas que bebia demais nos fins de semana. Pedrinho era o único filho que conseguiu vingar, depois de 3 abortos que quase acabaram com ela. O menino era sua vida, sua razão de acordar todo dia às 5 da manhã para preparar o café e arrumar a casa. De repente, ouviu passos correndo na trilha de terra. Era Dona Rosa, a vizinha de 70 anos que sempre ficava na janela observando a rua. A velha chegou ofegante, apoiando na bengala de madeira que o genro tinha feito. "Cida, o que aconteceu aqui?", perguntou Rosa, os olhos arregalados de susto. "O Pedrinho caiu no rio, Dona Rosa", explicou Cida sem parar a massagem. Ele não respira. Meu Deus do céu, quantos minutos já?" Cida não sabia responder. O tempo tinha parado quando viu o filho na água. Podiam ter se passado 2 minutos ou 2 horas. Dona Rosa se ajoelhou na terra vermelha, sem se importar com o vestido de domingo que estava usando. Pegou o pulso do menino com os dedos trêmulos, tentando sentir algum sinal de vida. Tinha criado 7 filhos, enterrado 2 ainda pequenos. Conhecia a frieza da morte. O vento balançava as folhas da goiabeira, fazendo um barulho suave que contrastava com o desespero das 2 mulheres. Algumas galinhas ciscavam perto, como se nada tivesse acontecido. A vida continuava normal para todo mundo, menos para Cida, que sentia o mundo desabando em volta dela. "Vamos levar ele para o hospital", sugeriu Rosa, mesmo sabendo que era longe demais. "Como, Dona Rosa?" "O Zé levou a bicicleta para o serviço", respondeu Cida, a voz quebrada. "E o hospital fica do outro lado da cidade. Tem o Toninho, ele tem uma moto." Mas as 2 sabiam que seria tarde demais. O Toninho morava longe do outro lado da vila. Levaria pelo menos meia hora para chegar até lá, mais o tempo da corrida até a cidade. Cida continuou fazendo massagem, as mãos já doloridas de tanto apertar. O medalhão da santa balançava no peito dela a cada movimento. Era uma peça simples, dourada, com a imagem da Nossa Senhora Aparecida gravada na frente. O Zé tinha comprado numa loja do centro quando ela estava grávida, prometendo que a santa ia proteger o bebê. "Ela vai proteger mesmo", murmurou Cida, olhando para a medalha. "Vai proteger meu menino." Dona Rosa segurou a mão livre da vizinha.
sentindo toda a tensão e desespero que ela carregava. Conhecia Cida desde que ela era moça. Tinha visto ela construir aquela família com tanto carinho. Sabia como ela trabalhava duro, lavando roupa de madrugada para conseguir uns trocados extras. Como fazia doce de mamão nos fins de semana para vender na feira. Como cuidava do marido quando ele voltava bêbado, sem reclamar, sempre com paciência. O silêncio voltou a tomar conta da margem do rio. Só o som da água correndo, das cigarras cantando e da respiração ofegante das duas mulheres. Cida olhou para o rosto do filho, tão parecido com o do pai quando era novo. Os mesmos cabelos loiros, o mesmo nariz arrebitado. Pedrinho era um menino alegre, que acordava cantarolando, que ajudava ela a estender roupa no varal, que pedia para dormir na cama dos pais quando tinha pesadelo. Não posso perder ele, Dona Rosa, murmurou ela, a voz quase sumindo. Não posso. A velha apertou mais forte a mão da vizinha, sentindo as lágrimas queimando nos próprios olhos. Tinha visto muita dor na vida, muita perda, mas nunca se acostumou. A dor de uma mãe era diferente. Era um buraco que não se fechava nunca. Rosa lembrou dos próprios filhos que tinha perdido, décadas atrás, e sentiu a mesma pontada no peito. As sombras começaram a ficar mais compridas, sinal de que a tarde estava passando. Em pouco tempo seria noite, e o Zé voltaria do trabalho. Como ela ia contar para ele? Como ia olhar nos olhos do marido e falar que o filho tinha morrido enquanto ela estava na feira comprando verdura? O peso da culpa apertava o peito dela igual uma morsa. Cida continuou a massagem, mesmo sabendo no fundo do coração que talvez já fosse tarde, mas não conseguia parar. Enquanto suas mãos se movessem, ainda havia esperança. Enquanto ela não desistisse, o milagre ainda era possível. E Nossa Senhora Aparecida estava ali, no medalhão dourado, testemunhando cada segundo daquele desespero silencioso na margem do rio. As mãos de Cida começaram a doer de tanto pressionar o peito do menino, mas ela não parava. Dona Rosa observava cada movimento, a experiência de 70 anos dizendo que já era tarde demais. O sol estava mais baixo agora, criando sombras compridas que se esticavam até a beira do rio. O cheiro de terra molhada se misturava com o odor de limo que subia da água barrenta. Foi então que Pedrinho deu um pequeno espasmo, quase imperceptível, mas Cida sentiu. O corpinho magro tremeu por um segundo, como se algo tivesse passado por ele. Rosa viu também, os olhos dela se arregalando de surpresa. Cida, ele mexeu, sussurrou a velha, mal acreditando no que tinha visto. A mãe intensificou a massagem, o coração disparando dentro do peito. Suas mãos tremiam ainda mais agora, não de desespero, mas de uma esperança que ela mal ousava sentir. O medalhão da Nossa Senhora balançava no ritmo dos movimentos dela, batendo contra o peito do menino a cada compressão. Outro espasmo, mais forte dessa vez. Os dedrinhos do Pedrinho se contraíram, como se estivessem tentando se agarrar em alguma coisa. Cida olhou para o rosto do filho e viu uma mudança quase invisível na cor dos lábios. Ainda roxos, mas talvez um pouco menos que antes. Ou seria a impressão dela? O desespero tinha jeito de pregar peças na mente das pessoas. Dona Rosa se inclinou mais perto, colocando o ouvido próximo ao nariz do menino. Ficou assim por longos segundos, tentando captar qualquer sinal de respiração. O vento balançava as folhas da goiabeira acima delas, criando um vai e vem de luz e sombra sobre a cena. Uma garça branca pousou na margem oposta do rio, como se fosse testemunha silenciosa do que estava acontecendo. Tem alguma coisa, murmurou Rosa, mais para si mesma do que para Cida. Uma respiração fraquinha. As palavras atingiram Cida como um raio. Ela parou a massagem por um instante, olhando diretamente nos olhos da vizinha. Rosa era conhecida por não dar falsas esperanças. Se ela estava dizendo isso, era porque tinha certeza. A mulher mais velha pegou o pulso do menino novamente, dessa vez com mais cuidado, sentindo com a ponta dos dedos. O silêncio se esticou entre elas como um elástico prestes a arrebentar. Cida segurava a respiração, esperando qualquer confirmação. Os segundos pareciam horas. Rosa mantinha os olhos fechados, concentrada, tentando separar o próprio batimento cardíaco acelerado do que pudesse estar sentindo no pulso do menino. Rosa, fala alguma coisa pelo amor de Deus, implorou Cida, a ansiedade corroendo por dentro. Tem pulso, anunciou a velha, abrindo os olhos devagar. Fraco, mas tem. A confirmação fez Cida desabar em choro, não de desespero dessa vez, mas de um alívio tão grande que doía no peito. Ela voltou a fazer massagem, agora com mais esperança, mais força. Cada compressão era uma oração silenciosa, cada movimento era um pedido para Nossa Senhora Aparecida não abandonar seu menino. Pedrinho tossiu, um som fraco, molhado, mas definitivamente uma tosse. Água suja do rio saiu pela boca dele, escorrendo pelo cantinho dos lábios. Cida virou o rosto do filho para o lado, ajudando a água a sair. Mais tosse, mais água. A cada golfada que saía,
A cor do rostinho melhorava um pouquinho. Rosa se levantou com dificuldade, apoiando na bengala. Sabia que precisavam de ajuda médica, mas também sabia que algo extraordinário estava acontecendo ali na margem do rio. Em 70 anos de vida, tinha visto muitas situações difíceis, mas poucas vezes presenciou alguém voltar de tão longe assim. O menino abriu os olhos. Só uma fresta, mas abriu. Olhou para a mãe sem foco, como se estivesse tentando lembrar onde estava. Cida segurou o rostinho dele entre as mãos, sentindo o calor voltando devagar para a pele fria. Mãe? Murmurou Pedrinho, a voz saindo como um fio de ar. Tô aqui, meu filho, respondeu ela, beijando a testa molhada do menino. Mamãe tá aqui. As lágrimas desciam pelo rosto de Cida, mas agora eram diferentes. Ainda salgadas, ainda quentes, mas carregadas de gratidão, ao invés de desespero. Ela olhou para o medalhão que pendia do pescoço e sussurrou. Obrigada que vinha do fundo do coração. Pedrinho tentou se sentar, mas o corpo ainda estava fraco demais. Tossia de vez em quando, expelindo restos de água do rio. Rosa observava tudo com uma mistura de espanto e reverência. Tinha fé, sempre teve, mas ver um milagre acontecendo bem na frente dos olhos era diferente de acreditar nas histórias que ouvia na igreja. O som de motor de moto se aproximou pela trilha. Era Toninho, o rapaz de 20 e poucos anos que morava na casa amarela no final da rua. Rosa tinha mandado recado para ele através de uma criança que passou correndo. Ele parou a moto numa derrapada, levantando poeira vermelha, e correu em direção às duas mulheres. O que aconteceu aqui? Perguntou Toninho, tirando o capacete e vendo a cena. O menino se afogou, mas está voltando, explicou Rosa, ainda meio sem acreditar nas próprias palavras. Como assim tá voltando? Rosa apontou para Pedrinho, que agora mexia os bracinhos devagar, tentando se apoiar nos cotovelos. Toninho ficou parado, processando o que estava vendo. Conhecia aquele menino desde que ele era bebê. Sabia que esse afogamento era coisa séria, principalmente em rio. Gente que caía naquela água e ficava muito tempo embaixo não voltava para contar história. Cida ajudou o filho a se sentar, apoiando as costas dele contra o próprio peito. Pedrinho ainda estava confuso, olhando em volta como se não reconhecesse o lugar. A memória do que tinha acontecido parecia fragmentada, perdida em algum lugar entre a consciência e o esquecimento. O rapaz se ajoelhou perto deles, observando o menino com atenção. Tinha visto gente se afogando antes. O primo dele tinha morrido no mesmo rio 5 anos atrás, e os bombeiros disseram que depois de certo tempo não havia mais nada a fazer. Mas ali estava Pedrinho, respirando, se movendo, falando. A tarde continuava passando, mas agora com uma atmosfera completamente diferente. O que tinha começado como tragédia estava se transformando em algo que nenhuma das 3 pessoas presentes conseguia explicar direito. Rosa mexia nervosa com a bengala, Toninho coçava a cabeça tentando entender, e Cida apenas segurava o filho, sentindo o corpinho dele esquentando devagar contra o dela. O vento mudou de direção, trazendo o cheiro das flores de jasmim que cresciam no quintal de Dona Rosa. As cigarras diminuíram o canto, como se soubessem que algo importante tinha acontecido naquele pedaço de chão vermelho na beira do rio. Pedrinho fechou os olhos novamente, mas dessa vez não era desmaio, era sono. Sono de criança cansada que precisava descansar depois de uma longa jornada. Toninho tirou a camisa e a estendeu no chão, ajudando Cida a deitar Pedrinho sobre o tecido limpo. O menino tremia levemente, os lábios ainda meio arroxeados, mas respirava com mais regularidade. A mãe não parava de passar a mão nos cabelos molhados do filho, como se cada carinho pudesse trazer mais vida de volta para aquele corpinho frágil. Precisa levar ele para o posto de saúde, sugeriu Toninho, observando a respiração ainda irregular do menino. Cida olhou para ele, depois para Dona Rosa, tentando decidir o que fazer. O posto ficava a 40 minutos dali de moto, num trajeto cheio de buracos e poeira. Pedrinho parecia estar melhorando, mas e se piorasse no meio do caminho? E se o movimento da moto fizesse mal para ele? As dúvidas se multiplicavam na cabeça dela como formigas numa trilha de açúcar. Rosa se aproximou e tocou a testa do menino com a mão trêmula. A pele estava menos fria que antes, mas ainda não tinha a temperatura normal de uma criança saudável. Ela conhecia os sinais. Tinha cuidado de muita gente doente ao longo dos anos. Pedrinho precisava de cuidados médicos, mas também precisava de estabilidade. O sol começava a se esconder atrás das árvores, pintando o céu de laranja e rosa. Em pouco tempo seria noite, e andar de moto na escuridão por aquelas estradas de terra era perigoso. Toninho conhecia cada buraco, cada curva, mas carregar uma criança em estado delicado mudava tudo. Pedrinho abriu os olhos novamente, dessa vez focando melhor no rosto da mãe. Tentou falar, mas só saiu um sussurro inaudível. Cida se inclinou para ouvir melhor.
colocando o ouvido perto dos lábios do filho. Água, murmurou ele, a voz fraca como brisa de manhã. Não pode dar água ainda, Cida, alertou Rosa, segurando o braço da vizinha. Pode fazer mal pro estômago dele. A orientação da velha criou um momento de tensão. Cida olhou pro filho que pedia água, depois para Rosa que dizia para não dar. O instinto de mãe gritava para atender o pedido do menino, mas a experiência da vizinha mais velha pesava na decisão. Rosa tinha criado 7 filhos. Conhecia os cuidados necessários em situações como aquela. Toninho ficou observando a conversa entre as duas mulheres, percebendo a dificuldade da decisão. Ele mesmo não sabia o que era certo fazer. Nunca tinha passado por uma situação igual. Nunca tinha visto alguém voltar da morte daquele jeito. Os pais dele sempre falavam da proteção dos santos, mas ver acontecendo era completamente diferente. Só molha os lábios dele, sugeriu Rosa, encontrando um meio termo. Para ele não sentir tanta sede, Cida pegou a barra da própria blusa, ainda úmida da água do rio, e passou delicadamente nos lábios do filho. Pedrinho tentou sugar o tecido, buscando mais líquido, mas ela foi cuidadosa para não exagerar. Rosa observava cada movimento, pronta para intervir se necessário. O menino fechou os olhos novamente, parecendo mais tranquilo depois de ter os lábios umedecidos. A respiração dele estava menos ofegante, mais parecida com o sono normal de uma criança. Cida aproveitou para examinar o corpo do filho, procurando por ferimentos ou sinais de que ele tinha batido nas pedras do rio. Encontrou alguns arranhões nos braços e uma marca roxa no ombro, mas nada que parecesse grave. O uniforme da escola estava rasgado em 2 lugares. A mochila tinha ficado perdida em algum lugar no fundo do rio. Dona Rosa ajudou a verificar se não havia sinais de fratura, movendo cuidadosamente os bracinhos e as perninhas do menino. Toninho ficou em pé, observando os arredores. Conhecia aquela parte do rio desde criança. Sabia que a correnteza era traiçoeira, especialmente depois das chuvas. Muita gente já tinha se machucado ali. Alguns tinham até morrido. Ver Pedrinho voltando daquele jeito mexia com ele de um modo que não conseguia explicar. O rapaz pensou no primo que tinha se afogado anos atrás. Lembrou do desespero da tia, dos bombeiros chegando tarde demais, do velório que durou 3 dias. A família nunca mais foi a mesma depois daquela perda. Olhando para Cida ali, cuidando do filho que tinha voltado, ele sentiu uma gratidão estranha, como se o milagre não fosse só da família dela. Cida, vou buscar umas cobertas lá em casa, ofereceu Toninho, quebrando o silêncio. Ele precisa ficar aquecido. A mãe assentiu, grata pela ajuda. Toninho subiu na moto e saiu em disparada, levantando uma nuvem de poeira vermelha. Rosa ficou ali, fazendo companhia, observando cada respiração do menino como se fosse guardiã da vida que estava voltando. O cheiro do rio mudou com o fim da tarde. O odor de limo ficou mais forte, misturado com o perfume das flores que desabrochavam na margem. Algumas libélulas começaram a voar em círculos sobre a água, seus corpos brilhando na luz alaranjada do pôr do sol. Pedrinho mexeu a cabeça, virando o rostinho em direção ao medalhão que balançava no peito da mãe. Cida percebeu o movimento e tocou na corrente dourada, sentindo o metal aquecido pelo calor do próprio corpo. A imagem da Nossa Senhora Aparecida parecia brilhar mais na luz dourada da tarde. Ela ouviu, murmurou Cida, mais para si mesma que para Rosa. A velha vizinha olhou para o medalhão, depois para o menino, que respirava tranquilo, e assentiu devagar. Tinha visto muitas coisas na vida, mas algumas não tinham explicação que a razão pudesse dar. Às vezes era preciso aceitar que existiam forças maiores que a compreensão humana, forças que agiam quando menos se esperava. Toninho voltou trazendo 2 mantas limpas e uma garrafa térmica com chá morno. Rosa ajudou a cobrir Pedrinho, tomando cuidado para não apertar muito. O menino pareceu gostar do aconchego, soltando um suspiro pequeno que soou quase como alívio. A noite começou a chegar devagar, pintando o céu de roxo escuro. As primeiras estrelas apareceram timidamente, piscando entre as nuvens esparsas. Cida não tinha pressa de sair dali. Sentia que aquele lugar, que quase levou seu filho embora, agora era sagrado. Era onde o milagre tinha acontecido, onde Nossa Senhora Aparecida tinha mostrado sua proteção de forma tão clara que não restavam dúvidas. Rosa mexeu na bengala, pensando se devia voltar para casa ou ficar ali mais um pouco. Sentia que sua presença era importante, que Cida precisava de companhia naquele momento único. Toninho organizou as coisas, preparando um cantinho mais confortável para caso precisassem passar a noite ali, esperando Pedrinho se recuperar completamente. O menino abriu os olhos mais uma vez, dessa vez olhando diretamente para o rosto da mãe. Havia algo diferente naquele olhar, uma serenidade que não estava lá antes. Como se ele tivesse visto coisas que não conseguia explicar, como se tivesse estado em um lugar entre a vida e a morte, e voltado com uma paz estranha. Uma hora depois, Pedrinho começou a tremer. Não era o tremor suave de antes,
mas algo mais intenso, como se o corpo dele estivesse lutando contra alguma coisa invisível. Cida sentiu o calafrio passando pelos bracinhos do filho através das mantas, e seu coração disparou novamente. Rosa se inclinou para examinar o menino mais de perto. A experiência de décadas cuidando de gente doente acendeu um sinal de alerta na mente dela. Os lábios de Pedrinho, que tinham melhorado de cor, voltaram a ficar arroxeados. A respiração, que estava se normalizando, ficou irregular outra vez. Alguma coisa não tá certa, murmurou Rosa, tocando a testa do menino com as costas da mão. A pele estava quente demais, como se uma febre estivesse subindo rapidamente. Cida segurou o filho mais apertado, sentindo o corpinho dele esquentando contra o dela. O medalhão da santa balançava entre eles, refletindo a luz fraca das primeiras estrelas. Toninho percebeu a mudança no clima e se aproximou. Tinha visto aquela expressão no rosto de Rosa antes, quando o avô dele estava morrendo. Era a cara de quem sabia que as coisas podiam piorar muito rápido. Ele olhou para o menino e viu que as melhoras de minutos atrás estavam se desfazendo como areia escorrendo pelos dedos. O tremor de Pedrinho se intensificou. As pálpebras dele se contraíram, como se estivesse tendo pesadelos mesmo acordado. Cida balançou o corpo devagar, tentando acalmar o filho, mas nada parecia funcionar. O menino gemia baixinho, um som que cortava o coração de quem ouvia. Rosa se levantou com dificuldade e caminhou até a beira do rio, olhando para a água escura que corria silenciosa na noite. Estava pensando, organizando os conhecimentos que tinha sobre afogamentos e recuperações. Já tinha visto situações parecidas décadas atrás, quando as pessoas não tinham acesso fácil a médicos e hospitais. A memória dela voltou para um caso específico, um garoto que tinha caído num poço artesiano quando ela era jovem. Tinham conseguido tirá-lo de lá. Ele tinha acordado, falado, parecido estar bem, mas algumas horas depois começou a passar mal, e no final, não sobreviveu. Os mais velhos na época explicaram que às vezes o corpo demorava para mostrar os danos que a falta de ar tinha causado. Cida notou que Rosa estava estranhamente quieta e sentiu o medo subindo pela garganta como bile amarga. A vizinha sempre tinha alguma coisa para falar, algum conselho para dar. Aquele silêncio significava que ela estava preocupada de verdade. Pedrinho abriu os olhos, mas não focou em nada específico. O olhar dele estava perdido, como se estivesse vendo coisas que não estavam ali. Ele moveu a boca, tentando falar, mas só saíram sons confusos, palavras que não formavam sentido. Mãe, tá escuro, sussurrou ele, embora as estrelas iluminassem a margem do rio com uma claridade suave. As palavras atingiram Cida como um soco no estômago. Ela olhou em volta, vendo a mesma paisagem de sempre. A água do rio refletindo a lua, as árvores balançando na brisa noturna, Toninho organizando as coisas perto da moto. Nada estava escuro do jeito que Pedrinho parecia estar vendo. Rosa voltou para perto deles, a expressão grave. Sabia que precisavam tomar uma decisão rápida, mas também sabia que transportar o menino naquele estado podia ser perigoso. A estrada até o posto de saúde era cheia de buracos, e qualquer solavanco podia piorar a situação. Toninho percebeu a tensão no ar e se aproximou das duas mulheres. Conhecia aquela sensação, a mesma que tinha sentido quando o avô estava morrendo e todos ficavam falando baixinho, olhando uns para os outros com cara de quem não sabia o que fazer. Rosa, ele precisa de médico agora, insistiu Cida, a voz carregada de desespero. Eu sei, filha, mas a estrada... Começou Rosa, dividida entre a urgência e o risco. Não importa a estrada, não posso ficar aqui vendo meu menino piorar. A conversa entre as duas foi interrompida por um gemido mais alto de Pedrinho. O menino arqueou as costas, como se estivesse sentindo dor, e começou a respirar mais rápido. Cida segurou ele firme, tentando transmitir segurança através do toque, mas sentia que estava perdendo a batalha. Rosa tomou a decisão. Fez sinal para Toninho se aproximar e começou a organizar o transporte. Eles iam arriscar a viagem até o posto de saúde, mesmo sabendo que podia ser perigoso. Ficar ali sem fazer nada era ainda mais arriscado. O rapaz ligou a moto, o barulho do motor ecoando na noite silenciosa. Ajudou Cida a se posicionar na garupa, segurando Pedrinho firmemente contra o peito. Rosa não podia ir junto por causa da idade e da dificuldade de se equilibrar na moto, mas prometeu ficar ali rezando até eles voltarem. Antes de partirem, Cida olhou uma última vez para a margem do rio, onde o milagre tinha acontecido. Parte dela queria ficar, como se aquele lugar tivesse algum poder especial de cura. Mas a mãe nela falou mais alto, gritando que precisava buscar ajuda médica para o filho. A viagem começou devagar, Toninho tomando cuidado com cada curva e cada buraco. Pedrinho estava inconsciente nos braços da mãe, o corpinho balançando com o movimento da moto. Cida rezava baixinho, segurando o medalhão da santa com uma mão e o filho com a outra.
O posto de saúde ficava numa cidade pequena, daquelas que tinha uma rua principal, uma igreja, um mercadinho e pouco mais. Era o único lugar na região que tinha algum tipo de atendimento médico, mesmo que básico. Cida torcia para que tivesse alguém de plantão naquela hora da noite. Durante o trajeto, Pedrinho teve mais episódios de tremor. Cida sentia quando eles começavam, o corpinho dele enrijecendo nos braços dela. A cada tremor, ela apertava mais forte o medalhão da santa, pedindo proteção para chegarem a tempo. A estrada parecia não ter fim. Cada buraco que a moto passava fazia Cida segurar a respiração, com medo de machucar ainda mais o filho. Toninho dirigia com a concentração de alguém que carrega a vida de outra pessoa nas mãos. Conhecia cada pedra daquela estrada, mas nunca tinha dirigido com tanta responsabilidade assim. Quando finalmente avistaram as luzes da cidade, Cida sentiu um alívio misturado com ansiedade. Estavam chegando. Mas e se fosse tarde demais? E se o posto estivesse fechado? E se não tivesse médico de plantão? As perguntas se multiplicavam na cabeça dela como cobras numa cesta. O posto de saúde era um prédio simples, de tijolos aparentes, com uma placa azul e branca na entrada. Havia luz acesa na recepção, sinal de que alguém estava lá. Toninho parou a moto na porta e ajudou Cida a descer com Pedrinho nos braços. A enfermeira de plantão era uma mulher de meia idade, cabelos grisalhos presos num coque, que olhou para eles com a eficiência de quem já tinha visto muitas emergências. Não fez perguntas desnecessárias, apenas indicou uma maca e chamou o médico que estava descansando numa sala nos fundos. Dr. Augusto era um homem jovem, recém-formado, que tinha escolhido trabalhar no interior para ganhar experiência. Quando viu Pedrinho, imediatamente reconheceu os sinais de afogamento. Tinha estudado casos assim na faculdade, sabia que as primeiras horas depois do resgate eram cruciais. Ele examinou o menino rapidamente, verificando os sinais vitais, ouvindo o coração e os pulmões com o estetoscópio. Fez perguntas para Cida sobre o que tinha acontecido, quanto tempo Pedrinho tinha ficado na água, como tinha sido a recuperação inicial. O médico franziu a testa quando ouviu que o menino tinha acordado e falado logo depois de ser retirado da água. Na formação dele, casos de afogamento com recuperação tão rápida eram raros. Geralmente, quando alguém ficava muito tempo submerso, os danos eram mais sérios e permanentes. Cida contou toda a história, desde o momento em que encontrou o filho boiando até os tremores que começaram na margem do rio. Falou sobre Rosa, sobre Toninho, sobre como Pedrinho tinha acordado e pedido água. Mas não mencionou o medalhão da Nossa Senhora Aparecida. Sabia que médico jovem dificilmente acreditaria nessa parte da história. Doutor Augusto ouviu tudo com atenção, fazendo anotações numa prancheta. A situação era complicada. Os sinais vitais de Pedrinho estavam instáveis, a temperatura corporal oscilava, e havia sinais de que o cérebro podia ter sofrido algum dano pela falta de oxigênio. Ele explicou para Cida que casos de afogamento podiam ser traiçoeiros. Às vezes a pessoa parecia estar bem inicialmente, mas depois desenvolvia complicações. Podia ser edema pulmonar, problemas cardíacos, ou até mesmo danos neurológicos que só apareciam horas depois. A mãe escutou cada palavra como se fosse uma sentença. Todas aquelas possibilidades assustadoras que o médico falava não combinavam com o milagre que ela tinha presenciado na margem do rio. Como podia ser que Nossa Senhora Aparecida tivesse salvado seu filho só para ele morrer algumas horas depois? Dr. Augusto preparou uma injeção e aplicou no bracinho de Pedrinho. Era um medicamento para estabilizar o coração e ajudar com a respiração. Também colocou uma máscara de oxigênio no rostinho do menino para garantir que ele estivesse recebendo ar suficiente. Cida ficou observando cada movimento do médico, cada aparelho que ele conectava no filho. O posto de saúde era simples, não tinha todos os recursos de um hospital grande, mas Dr. Augusto fazia o melhor que podia com o que tinha. Toninho ficou na sala de espera, mexendo nervoso no capacete da moto. Não era parente de Pedrinho, mas sentia como se fosse. Tinha crescido naquela comunidade pequena onde todo mundo se conhecia, onde as alegrias e tristezas de uma família se espalhavam para todas as outras. O tempo passou devagar. Cida segurava a mão do filho, que estava inconsciente na maca, conectado a aparelhos que faziam barulhos estranhos. O medalhão da Nossa Senhora balançava no peito dela a cada respiração, lembrando do milagre que tinha acontecido poucas horas atrás. Dr. Augusto voltou para examinar Pedrinho novamente. Os sinais vitais tinham se estabilizado um pouco, mas ainda não estava fora de perigo. O médico explicou que as próximas horas seriam decisivas. Se o menino passasse pela madrugada sem complicações maiores, as chances de recuperação completa aumentariam muito. A madrugada se arrastou como um rio lento. Cida não saiu de perto do filho, mesmo quando o Dr. Augusto sugeriu que ela descansasse um pouco. Como descansar quando o único filho estava ali, lutando entre a vida e a morte?
Como fechar os olhos quando cada segundo podia ser crucial? Pedrinho teve mais episódios de febre durante a noite. A cada vez, Dr. Augusto aplicava compressas frias e ajustava os medicamentos. O menino falava coisas desconexas no delírio da febre, palavras que não faziam sentido para quem ouvia, mas que cortavam o coração da mãe. Por volta das 3 da manhã, aconteceu algo que ninguém esperava. Pedrinho abriu os olhos e olhou diretamente para a mãe, com uma clareza que não estava lá há horas. O olhar dele estava diferente, mais profundo, como se tivesse visto coisas que não conseguia explicar. Mãe, a senhora de azul falou que eu ia ficar bem, murmurou ele, a voz fraca mas clara. As palavras atingiram Cida como um raio. Ela olhou para o medalhão no próprio peito, onde a imagem da Nossa Senhora Aparecida brilhava na luz fraca da sala de emergência. Uma senhora de azul. O manto da santa era azul. Será que Pedrinho tinha visto algo durante o tempo que esteve inconsciente? Dr. Augusto observou a interação entre mãe e filho com curiosidade científica. Sabia que pacientes em estado grave às vezes relatavam visões ou sonhos vívidos. Era comum em casos de trauma, mas algo na expressão serena de Pedrinho o intrigou. A partir daquele momento, a recuperação do menino foi surpreendentemente rápida. A febre baixou, a respiração se normalizou, os sinais vitais se estabilizaram. Era como se o corpo dele tivesse decidido lutar de verdade pela vida, como se alguma força invisível tivesse dado a ele a energia necessária para se curar. Dr. Augusto fez mais exames, verificou reflexos, testou a coordenação motora. Tudo indicava que Pedrinho estava se recuperando sem sequelas aparentes. Era um caso que ele ia lembrar para o resto da carreira, um daqueles milagres médicos que desafiam todas as estatísticas e protocolos. Quando o sol nasceu, Pedrinho estava acordado, conversando baixinho com a mãe, pedindo água e reclamando que estava com fome. Doutor Augusto sorriu, reconhecendo os sinais de uma criança saudável que queria voltar para casa. Dr. Augusto observou Pedrinho tomando o café da manhã que a enfermeira tinha trazido. O menino comia devagar, mas com apetite, sinal de que o corpo estava se recuperando bem. Mesmo assim, algo incomodava o médico jovem. Tinha visto muitos casos de afogamento nos livros da faculdade, mas nenhum com uma recuperação tão rápida e completa quanto aquela. Cida não desgrudava do filho, ajudando ele a segurar o copo de leite, passando a mão nos cabelos que ainda estavam meio ressecados da água do rio. A cada gesto normal que Pedrinho fazia, ela sentia uma gratidão imensa subindo do peito. Ver ele mastigando o pão, reclamando que o leite estava muito doce, pedindo para ir no banheiro sozinho. Tudo isso parecia milagroso depois do que tinha acontecido. O telefone do posto de saúde tocou por volta das 9 da manhã. Era a Dona Rosa, que tinha conseguido contato através de uma vizinha que trabalhava na cidade. A voz da velha tremia na linha, carregada de ansiedade e esperança ao mesmo tempo. Como tá o menino, Cida? Perguntou Rosa, mal conseguindo disfarçar a emoção. Tá bem, Dona Rosa. Tá comendo, conversando, respondeu Cida, olhando para o filho que brincava com os dedos debaixo do lençol. O médico disse que é um milagre. Graças a Deus. Eu sabia que Nossa Senhora não ia abandonar vocês. A conversa continuou por alguns minutos. Rosa querendo saber todos os detalhes. Cida contando sobre a noite no hospital, sobre como Pedrinho tinha melhorado de repente. Quando desligou, a mãe sentia que uma parte do peso que carregava no peito tinha diminuído. Saber que a vizinha estava lá, torcendo e rezando, fazia toda a diferença. Dr. Augusto voltou para examinar Pedrinho mais uma vez. Verificou os reflexos, testou a coordenação, ouviu o coração e os pulmões. Tudo perfeito, como se o menino nunca tivesse passado por um afogamento. Era desconcertante do ponto de vista médico, mas reconfortante do ponto de vista humano. O médico se afastou um pouco e fez sinal para Cida acompanhá-lo até o corredor. Queria conversar com ela sobre os próximos passos, sobre os cuidados que ela devia ter em casa, sobre sinais de alerta que poderiam aparecer nos próximos dias. No corredor do posto, longe dos ouvidos de Pedrinho, Dr. Augusto explicou que casos de afogamento às vezes apresentavam complicações tardias. Mesmo com a recuperação aparentemente completa, era importante ficar atento a qualquer mudança no comportamento do menino, na coordenação motora, na memória. Cida ouvia cada palavra com atenção, mas parte dela não conseguia aceitar que pudesse haver mais problemas. Tinha visto o milagre acontecer, tinha sentido a proteção da santa. Como podia ser que ainda houvesse riscos depois de tudo que tinha passado? O médico percebeu a resistência dela e tentou explicar de forma mais suave. Não queria assustar, mas também não podia ignorar sua responsabilidade profissional. Casos como aquele exigiam acompanhamento, mesmo quando tudo parecia estar bem. Enquanto os adultos conversavam no corredor, Pedrinho ficou sozinho no quarto, olhando pela janela que dava vista para uma pequena praça da cidade. Era uma manhã clara, com sol forte e céu azul sem nuvens. Ele se lembrava vagamente do que tinha acontecido no rio,
mas as imagens em sua mente eram confusas, misturadas com sonhos estranhos. O que ele lembrava com mais clareza não era da água, nem do desespero, nem da dor. Era de uma senhora muito bonita, vestida de azul, que tinha estendido a mão para ele quando tudo estava escuro. Ela não tinha falado nada, mas o sorriso dela transmitia uma paz que ele nunca tinha sentido antes. Pedrinho tocou no peito, procurando alguma coisa que deveria estar ali. Lembrava de um brilho dourado, de algo que tinha ficado entre ele e a senhora de azul durante o tempo que esteve dormindo. Mas não conseguia explicar direito o que era, porque as palavras não davam conta daquela experiência. Doutor Augusto e Cida voltaram para o quarto, ainda conversando sobre os cuidados necessários. O médico disse que Pedrinho podia ter alta, mas recomendou repouso por alguns dias e um retorno em uma semana para nova avaliação. Também sugeriu que ela procurasse um neurologista na capital se notasse qualquer coisa estranha. A mãe assentiu, mas sabia que não ia precisar de neurologista nem de mais exames. O que tinha acontecido com seu filho ia além da medicina, ia além do que os livros podiam explicar. Era questão de fé, de milagre, de proteção divina. Toninho apareceu na porta do quarto por volta das 10 horas, trazendo roupas limpas que Rosa tinha mandado. O rapaz estava com uma expressão aliviada no rosto, mas também meio desconfiada, como se não conseguisse acreditar completamente na recuperação do menino. Ele tinha passado a noite na casa de um primo que morava na cidade, mas não tinha conseguido dormir direito. Ficava pensando no que tinha presenciado na margem do rio, na forma como Pedrinho tinha voltado dos mortos. Era o tipo de coisa que a pessoa via uma vez na vida, se tivesse sorte. Pedrinho ficou animado quando viu Toninho, pedindo para saber das novidades da vila, dos amigos, dos bichos que costumava ver brincando perto do rio. O rapaz contou que Dona Rosa tinha ficado a noite toda acordada, rezando o terço, que os vizinhos tinham ficado sabendo do que aconteceu e estavam todos preocupados. A notícia do afogamento e da recuperação milagrosa já tinha se espalhado pela comunidade pequena, onde todo mundo se conhecia. Era o tipo de história que passava de boca em boca, ganhando detalhes e interpretações diferentes a cada pessoa que contava. Doutor Augusto finalizou a papelada da alta médica, ainda meio incomodado com a rapidez da recuperação. Tinha feito tudo o que estava ao seu alcance, aplicado os protocolos corretos, mas sabia que havia algo naquele caso que a medicina não conseguia explicar completamente. Quando saíram do posto de saúde, Pedrinho estava vestindo as roupas limpas que Toninho tinha trazido. A camisa era um pouco grande para ele, emprestada de um primo mais velho, mas estava cheirosa e seca, muito diferente do uniforme escolar encharcado e rasgado que tinha sido descartado na noite anterior. O menino caminhou até a moto sem ajuda, os passos firmes, a coordenação perfeita. Subiram os três na moto de Toninho, Pedrinho espremido no meio entre a mãe e o rapaz. A viagem de volta para casa seria mais tranquila que a da noite anterior, sem a urgência e o desespero que tinham marcado a corrida contra o tempo. Durante o trajeto pela estrada de terra, Pedrinho observou a paisagem que passava. Tudo parecia mais vivo, mais colorido que antes. As árvores tinham um verde mais intenso, o céu era de um azul que ele não se lembrava de ter visto. Até a terra vermelha da estrada parecia brilhar sob o sol da manhã. Quando chegaram na margem do rio, onde tudo tinha começado, Toninho parou a moto. Sem combinar, os três desceram e caminharam até o local exato onde Cida tinha encontrado o filho boiando. O lugar parecia diferente na luz do dia, mais pacífico, menos ameaçador. Pedrinho se aproximou da beira da água e ficou olhando para a correnteza que corria calma. Não sentia medo, não sentia trauma. Era como se aquela água fosse uma velha conhecida, alguém com quem ele tinha passado por uma experiência importante e agora podia olhar nos olhos sem rancor. Cida segurou a mão do filho e juntos ficaram ali por alguns minutos, em silêncio. Ela pensou em todos os momentos de desespero da tarde anterior, em como tinha certeza de que ia perder o menino, em como Nossa Senhora Aparecida tinha respondido suas súplicas de forma tão clara e inegável. O medalhão dourado balançava no peito dela, aquecido pelo sol da manhã. Cida o tirou do pescoço e mostrou para Pedrinho, que olhou para a imagem da santa com um reconhecimento que ela não esperava. "É ela", murmurou o menino, tocando delicadamente na medalha. "A senhora que me ajudou." As palavras confirmaram o que Cida já sabia no coração, mas ouvir da boca do próprio filho deu uma dimensão nova para a fé dela. Não era mais apenas acreditar, era saber. Não era mais apenas esperar, era ter certeza de que a proteção divina existia e agia na vida das pessoas comuns. Toninho observou a cena entre mãe e filho, com uma mistura de reverência e curiosidade. Não era uma pessoa muito religiosa, mas o que tinha presenciado nas últimas horas o fez repensar muitas coisas. Havia forças no mundo que iam além da compreensão humana, e ele tinha sido testemunha de uma delas. Rosa apareceu na trilha,
caminhando devagar com o apoio da bengala. Tinha visto a moto chegar e não conseguiu ficar em casa esperando. Precisava ver com os próprios olhos que Pedrinho estava bem. Precisava confirmar que o milagre tinha se completado. Quando viu o menino de pé, andando, conversando normalmente, a velha começou a chorar. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de uma felicidade profunda que vinha do fundo da alma. Tinha rezado a noite toda, pedindo para Nossa Senhora Aparecida proteger aquela criança inocente. Rosa se aproximou e abraçou Pedrinho, sentindo o corpo quente e cheio de vida do menino. Era real, não era sonho, nem ilusão. O garoto que ela tinha visto quase morto na tarde anterior estava ali, inteiro, saudável, sorrindo para ela como se nada tivesse acontecido. A vizinha olhou para Cida, e as duas se entenderam sem precisar falar. Tinham passado juntas por uma experiência que marcaria para sempre a vida das duas. Tinham visto a morte de perto e tinham visto a vida vencer. Tinham presenciado um milagre verdadeiro, daqueles que mudam a forma como a pessoa vê o mundo. O resto da manhã passou tranquilo. Rosa fez um caldo de galinha para Pedrinho, que comeu com apetite, reclamando apenas que estava muito salgado. Cida arrumou a casa, lavou as roupas, fez as tarefas normais do dia, mas tudo parecia diferente, mais significativo. Toninho ficou por ali mais um tempo, ajudando com pequenas coisas, mas principalmente absorvendo o que tinha vivido. Sabia que ia contar aquela história para o resto da vida, que seria uma das memórias mais importantes que carregaria. Tinha visto um milagre acontecer, tinha sido parte dele. Por volta do meio-dia, quando o sol estava alto e quente, Zé chegou do trabalho. Tinha recebido um recado sobre o acidente através de um colega que morava perto, mas não sabia dos detalhes. Quando viu o filho brincando no quintal, são e salvo, ficou sem entender o que tinha acontecido. Cida contou a história toda para o marido, desde o momento em que encontrou Pedrinho no rio até a alta do hospital. Zé ouvia cada palavra com uma expressão que misturava incredulidade e emoção. Conhecia a esposa há mais de 15 anos, sabia que ela não inventaria uma história daquelas. Quando Cida mostrou o medalhão da Nossa Senhora Aparecida e contou como tinha apertado ele contra o peito do filho durante a massagem cardíaca, Zé sentiu um arrepio subir pela espinha. Ele mesmo tinha comprado aquela medalha anos atrás, numa promessa que fez quando Cida estava grávida. O homem olhou para o filho que brincava despreocupado no quintal, depois para a esposa que segurava o medalhão dourado, depois para Dona Rosa que confirmava cada detalhe da história. Era muita coincidência, muito acaso para ser apenas sorte. Havia algo maior por trás de tudo aquilo. Zé se aproximou de Pedrinho e se ajoelhou na altura do menino. Olhou nos olhos do filho, procurando sinais do trauma que deveria ter ficado depois de uma experiência tão intensa. Mas o que viu foi apenas a inocência normal de uma criança de 7 anos, talvez com um brilho a mais no olhar. Pai, eu vi uma senhora muito bonita quando estava dormindo, contou Pedrinho, naturalmente. Ela disse que ia cuidar de mim. As palavras do filho atingiram Zé como um raio. Ele olhou para o medalhão que Cida segurava e entendeu que algo extraordinário tinha acontecido naquela família. Algo que mudaria para sempre a forma como eles viam a fé, a vida, a proteção divina. A tarde passou calma, com vizinhos aparecendo para ver Pedrinho e ouvir a história do milagre. Cada pessoa que chegava ficava impressionada com a normalidade do menino, com a ausência total de sequelas ou traumas. Era como se ele tivesse passado por uma experiência transformadora, mas que o tinha deixado ainda mais sereno e feliz. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, a família se reuniu no quintal para jantar. Pedrinho comeu arroz e feijão, brincou com o cachorro, reclamou que queria ver televisão, coisas normais de criança, que naquele dia pareciam extraordinárias para quem sabia por onde ele tinha passado. Cida segurou o medalhão da Nossa Senhora Aparecida e murmurou uma oração de agradecimento. Não era uma oração formal, decorada, mas palavras que saíam do coração de uma mãe grata. Palavras que reconheciam o milagre, que honravam a fé, que prometiam nunca esquecer da proteção recebida. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, toda a família dormiu em paz. 3 dias depois do milagre, quando a vida parecia ter voltado ao normal, Pedrinho acordou no meio da madrugada gritando. Não era pesadelo comum de criança, mas um grito que cortou a noite silenciosa da vila como uma lâmina. Cida saltou da cama e correu para o quarto do filho, encontrando ele sentado na cama, suado, os olhos arregalados olhando para um canto vazio do quarto. Zé chegou logo atrás, ainda tonto de sono, mas alerta pela urgência no grito do menino. Pedrinho tremia, apontava para o canto escuro perto da janela, falando coisas que não faziam sentido. Palavras sobre água subindo, sobre não conseguir respirar, sobre uma escuridão que queria puxá-lo de volta.
A mãe acendeu a luz e abraçou o filho, sentindo o corpinho dele molhado de suor frio. Era a primeira vez desde o afogamento que Pedrinho demonstrava qualquer sinal do trauma que tinha vivido. Durante os 3 dias anteriores, tinha sido a criança normal de sempre, brincando, comendo, rindo dos desenhos na televisão. Zé examinou o quarto, procurando alguma coisa que pudesse ter assustado o menino. Não havia nada fora do lugar, nenhuma sombra estranha, nenhum barulho que justificasse aquele terror. A janela estava fechada, as cortinas puxadas, tudo como sempre foi. Pedrinho demorou para se acalmar. Ficou grudado na mãe, escondendo o rosto no ombro dela, respirando como se tivesse corrido uma longa distância. Quando finalmente conseguiu falar de forma mais clara, as palavras dele deixaram os pais em silêncio. "A água tá chamando, mãe", sussurrou ele, a voz embargada de medo. "Ela quer que eu volte." Cida sentiu um frio na espinha, que não tinha nada a ver com a temperatura da madrugada. Olhou para o marido, procurando alguma explicação, alguma forma de entender o que o filho estava dizendo. Zé balançou a cabeça tão perdido quanto ela. O resto da madrugada passou com Pedrinho dormindo na cama dos pais, espremido entre os dois. Cida ficou acordada, observando cada respiração do filho, cada movimento que ele fazia dormindo. O medalhão da Nossa Senhora Aparecida estava no pescoço dela, mas pela primeira vez desde o milagre, ela sentiu uma pontada de dúvida. De manhã, depois que Zé saiu para o trabalho, Cida decidiu levar Pedrinho para conversar com Dona Rosa. A vizinha mais velha tinha experiência com coisas que iam além do mundo físico, conhecia histórias que passavam de geração em geração, sobre águas que guardavam memórias e espíritos que não descansavam em paz. Rosa recebeu os dois no quintal da casa dela, debaixo da sombra da mangueira grande que dava frutos doces todo o verão. Pedrinho brincava com uns gravetos no chão, mas Cida percebeu que ele evitava olhar na direção do rio, mesmo não conseguindo vê-lo dali. A mãe contou sobre o pesadelo da madrugada, sobre as palavras estranhas que o filho tinha falado, sobre a sensação que ela tinha de que alguma coisa ainda não estava completamente resolvida. Rosa ouvia tudo com atenção, fazendo perguntas específicas sobre detalhes que pareciam importantes para ela. "Cida, posso falar uma coisa?", perguntou Rosa, olhando rapidamente para o menino que brincava distraído. "Pode, Dona Rosa, fala tudo. Às vezes, quando alguém volta de muito longe, traz alguma coisa junto." As palavras de Rosa ficaram ecoando na mente de Cida como sinos de igreja. Ela não entendia completamente o que a vizinha queria dizer, mas sentia que havia uma sabedoria profunda por trás daquela frase simples. Rosa tinha vivido muito, tinha visto coisas que a geração mais nova não conhecia. A velha se levantou com dificuldade e foi até a casa buscar uma xícara de chá de erva cidreira para Cida. Aproveitou para observar Pedrinho de longe, notando como ele parecia inquieto, como se alguma coisa invisível estivesse incomodando ele. Quando voltou com o chá, Rosa se sentou mais perto de Cida e baixou a voz para não ser ouvida pelo menino. Começou a contar uma história que tinha acontecido décadas atrás, quando ela era jovem, sobre um homem que tinha se afogado no mesmo rio e voltado para atormentar a família durante meses. A história fez o sangue de Cida gelar. Rosa contou como o homem tinha sido resgatado da água, como tinha vivido alguns dias depois do afogamento, mas como nunca mais foi o mesmo. Como ele falava sobre vozes que o chamavam de volta para o rio, como tinha pesadelos todas as noites, como no final acabou voltando para a água numa madrugada e não foi mais visto. Cida interrompeu a história, não querendo ouvir o final. Não podia aceitar que algo parecido pudesse acontecer com Pedrinho. Não depois do milagre que tinha presenciado, não depois da proteção clara que Nossa Senhora Aparecida tinha demonstrado. Rosa percebeu o desconforto da vizinha e mudou o rumo da conversa. Explicou que cada caso era diferente, que a fé de Cida e a proteção da santa podiam fazer toda a diferença. Mas também alertou que certas situações exigiam cuidados especiais, orações específicas, atitudes que ajudassem a pessoa a se desligar completamente das forças que tentavam puxá-la de volta. As duas mulheres ficaram conversando até o meio-dia, enquanto Pedrinho brincava por perto. O menino parecia mais tranquilo na casa de Rosa, mais distante da influência invisível que o tinha assombrado durante a madrugada. Mas Cida notou que ele evitava brincar perto da cerca que dava vista para o rio. Quando voltaram para casa, Cida encontrou uma surpresa que mudou completamente o rumo daquele dia. Padre Antônio, o pároco da cidade, estava esperando na sala, conversando com uma vizinha que tinha ido avisá-lo sobre o milagre de Pedrinho. Padre Antônio era um homem de 60 anos, cabelos grisalhos, que conhecia bem aquela comunidade rural. Tinha ouvido falar do afogamento e da recuperação milagrosa através de várias pessoas da cidade.
e decidiu vir pessoalmente conhecer a família e entender melhor o que tinha acontecido. Cida ficou nervosa com a presença do padre. Não sabia se devia contar sobre os pesadelos de Pedrinho, se devia mencionar as palavras estranhas que o menino tinha falado sobre a água que chamava. Tinha medo de que o padre pensasse que ela estava inventando coisas ou exagerando na interpretação dos fatos. Pedrinho cumprimentou o padre educadamente, mas Cida percebeu que o filho ficou mais quieto que o normal. O menino se sentou num canto da sala, brincando com uns brinquedinhos, mas prestando atenção na conversa dos adultos. Padre Antônio pediu para Cida contar toda a história desde o início. Ela narrou cada detalhe, desde o momento que encontrou o filho boiando no rio, até a recuperação completa no hospital. Falou sobre o medalhão da Nossa Senhora Aparecida, sobre as orações que tinha feito, sobre a certeza que tinha sentido de que a santa tinha protegido seu menino. O padre ouvia tudo com atenção, fazendo algumas perguntas específicas sobre cronologia, sobre as pessoas que tinham testemunhado os fatos, sobre a reação dos médicos no hospital. Era claro que ele levava da história a sério, que reconhecia ali sinais de algo extraordinário. Quando Cida terminou de contar, Padre Antônio ficou alguns minutos em silêncio, organizando os pensamentos. Tinha visto muitos casos de fé e devoção ao longo de décadas de sacerdócio, mas poucos com evidências tão claras de intervenção divina. Dona Cida, a senhora tem certeza de que não esqueceu nenhum detalhe? Perguntou ele, olhando diretamente nos olhos dela. Tenho sim, padre. Foi exatamente como contei. E o menino? Como ele está se sentindo depois de tudo isso? A pergunta do padre criou um momento de tensão. Cida hesitou, sem saber se devia contar sobre os pesadelos da madrugada anterior. Olhou para Pedrinho, que tinha parado de brincar e estava prestando atenção na conversa. Foi o próprio menino que quebrou o silêncio, com a honestidade típica das crianças que ainda não aprenderam a esconder sentimentos complicados dos adultos. Padre, a água do rio fica me chamando à noite, revelou Pedrinho, sem tirar os olhos dos brinquedos. A confissão do menino mudou completamente a atmosfera da sala. Padre Antônio se inclinou para frente, interessado mas também preocupado com o que tinha ouvido. Cida sentiu o coração acelerar, sabendo que não podia mais esconder a complexidade da situação. O padre pediu para Pedrinho se aproximar e fez algumas perguntas suaves sobre o que ele lembrava do tempo que passou inconsciente. O menino descreveu a Senhora de Azul, falou sobre a sensação de paz que tinha sentido na presença dela, mas também mencionou outras coisas mais confusas. Pedrinho contou sobre vozes que sussurravam embaixo da água, sobre uma escuridão que tentava envolvê-lo antes da senhora aparecer, sobre uma sensação de que parte dele ainda estava presa naquele lugar entre a vida e a morte. Eram relatos que misturavam inocência infantil com uma profundidade que não deveria estar presente numa criança de 7 anos. Padre Antônio escutou tudo com paciência, fazendo outras perguntas, tentando separar memórias reais de possíveis fantasias criadas pelo trauma. Mas havia uma coerência na narrativa do menino, uma consistência que sugeria experiências verdadeiras ao invés de imaginação. Quando terminou de conversar com Pedrinho, o padre pediu para falar a sós com Cida. Mandou o menino brincar no quintal e esperou ele sair para abordar aspectos mais delicados da situação. Padre Antônio explicou que casos de experiências místicas, após situações de quase morte, não eram incomuns na tradição cristã. Santos e místicos ao longo da história relataram visões semelhantes, encontros com figuras sagradas em momentos de extrema dificuldade. Mas ele também alertou que situações assim podiam deixar a pessoa sensível a influências espirituais, tanto positivas quanto negativas. A proteção da Nossa Senhora Aparecida era real e poderosa, mas o processo de recuperação completa, às vezes exigia acompanhamento espiritual mais intenso. O padre sugeriu algumas práticas que podiam ajudar Pedrinho a se desligar completamente das influências perturbadoras que ainda pareciam afetá-lo. Orações específicas, bênçãos regulares, até mesmo alguns rituais de proteção que a igreja recomendava para casos semelhantes. Cida absorveu cada conselho com atenção, grata por ter finalmente alguém com autoridade religiosa que entendia a complexidade da situação. Não era apenas questão de ter fé no milagre, mas também de cuidar dos aspectos espirituais que tinham ficado em aberto. Padre Antônio prometeu voltar na semana seguinte para fazer uma bênção especial na casa e acompanhar de perto a evolução do caso. Também sugeriu que a família participasse mais ativamente das atividades da paróquia, como forma de fortalecer a proteção espiritual em volta de Pedrinho. Quando o padre foi embora, Cida se sentiu aliviada, mas também mais consciente da responsabilidade que carregava. O milagre tinha salvado a vida do seu filho, mas a jornada espiritual de Pedrinho estava apenas começando. Havia camadas de significado naquele afogamento que ela ainda não compreendia completamente. Naquela noite,
Antes de dormir, Cida colocou o medalhão da Nossa Senhora Aparecida no pescoço de Pedrinho. Rezou com ele as orações que Padre Antônio tinha ensinado, pedindo proteção não apenas para o corpo, mas também para a alma do menino. Pedrinho dormiu tranquilo a noite toda, sem pesadelos, sem gritos. Mas Cida ficou acordada até tarde, olhando para a janela na direção do rio, entendendo que aquele afogamento tinha sido muito mais que um acidente. Tinha sido o início de uma jornada espiritual que mudaria para sempre a vida da família dela. A água do rio continuava correndo na escuridão da noite, carregando segredos e mistérios que apenas as pessoas de fé conseguiam compreender. E no quarto silencioso, um menino de 7 anos dormia protegido pela santa que tinha escolhido salvá-lo para uma missão que ele ainda não conhecia. Uma semana depois da visita do Padre Antônio, Cida acordou às 5 da manhã como sempre fazia, mas encontrou a cama de Pedrinho vazia. O coração disparou no peito dela quando viu a janela do quarto aberta, a cortina balançando na brisa fria da madrugada. O menino nunca abria a janela sozinho, principalmente depois dos pesadelos que tinha tido. Ela correu pela casa, verificando todos os cômodos, chamando o nome do filho, numa voz que tentava soar calma, mas traía o pânico que crescia a cada segundo. Zé acordou com a movimentação e se juntou à busca, os dois vasculhando cada canto da casa pequena. Foi quando Cida olhou pela janela da cozinha que viu Pedrinho sentado na margem do rio, de pijama, os pés descalços tocando a água corrente. Ele estava imóvel, como se estivesse hipnotizado pela correnteza, olhando fixamente para algo que só ele conseguia ver. Os pais correram até o rio, o orvalho da manhã molhando os pés descalços deles. Quando se aproximaram, perceberam que Pedrinho estava acordado, mas num estado diferente, como se parte da consciência dele estivesse em outro lugar. Os lábios dele se moviam devagar, sussurrando palavras que eles não conseguiam entender. Cida se ajoelhou ao lado do filho, sem tocá-lo, com medo de assustá-lo. O medalhão da Nossa Senhora Aparecida balançava no pescoço dela, refletindo a luz dourada do nascer do sol. Zé ficou em pé atrás dos dois, observando a cena com uma mistura de preocupação e reverência. Pedrinho virou o rostinho para a mãe, mas o olhar dele estava diferente, mais profundo, como se carregasse uma sabedoria que não deveria estar numa criança de 7 anos. Quando falou, a voz saiu serena, diferente do tom normal de menino. "Mãe, ela me trouxe aqui para me despedir", anunciou ele, apontando para a água que corria calma na manhã silenciosa. As palavras atingiram Cida como um soco no estômago. Ela não entendia o que o filho queria dizer, mas sentia que havia algo importante acontecendo, algo que ia além da compreensão normal. Zé se aproximou mais, também sentindo a estranheza do momento. Pedrinho se levantou devagar e caminhou alguns passos em direção à água. Cida segurou a respiração, pronta para puxar o filho se ele tentasse entrar no rio. Mas o menino parou na borda, onde a terra encontrava a correnteza, e ficou ali parado por alguns minutos. O que aconteceu a seguir foi algo que os pais nunca esqueceriam pelo resto da vida. Pedrinho começou a falar, mas não com a própria voz. As palavras saíam dele numa cadência diferente, mais lenta, mais solene, como se alguém estivesse falando através dele. Ele contou sobre as vozes que tinha ouvido embaixo da água no dia do afogamento. Não eram vozes más, explicou, mas almas que tinham se perdido naquele rio ao longo dos anos e que estavam presas entre dois mundos. Elas tinham tentado levá-lo junto, não por maldade, mas por solidão, por saudade de companhia. Cida ouvia cada palavra com uma atenção total, mesmo sem compreender completamente o que estava acontecendo. O filho dela estava contando coisas que uma criança não deveria saber, usando palavras que ele nunca tinha ouvido antes. Pedrinho explicou que a Senhora de Azul, Nossa Senhora Aparecida, tinha aparecido no momento exato em que as outras almas tentavam puxá-lo para longe da vida. A santa não apenas o tinha salvado, mas também tinha conversado com essas almas perdidas, oferecendo a elas a paz que precisavam para seguir em frente. O menino disse que durante a semana que passou, essas almas tinham visitado ele nos sonhos, não para assombrá-lo, mas para se despedir. Elas tinham encontrado a luz através da intervenção da santa, e agora podiam descansar em paz. Era por isso que ele tinha sido trazido até o rio naquela manhã, para testemunhar a partida delas. Zé escutava tudo com uma expressão que misturava incredulidade e emoção. Nunca tinha sido um homem muito religioso, mas o que estava presenciando ia além de qualquer explicação racional. Havia uma solenidade naquele momento, que fazia ele sentir que estava participando de algo sagrado. Pedrinho ergueu as mãos pequenas em direção ao céu, como se estivesse abençoando as águas do rio. A brisa da manhã parou de soprar. Os pássaros interromperam o canto. Até mesmo a correnteza pareceu ficar mais silenciosa. Era como se toda a natureza estivesse respeitando um momento de transcendência. "Pode ir em paz", murmurou ele, dirigindo-se aparentemente às águas. "A Senhora de Azul está esperando vocês." Naquele instante, algo mudou no ar ao redor da família. Uma sensação de leveza, de alívio,
como se um peso invisível tivesse sido retirado daquele lugar. Cida sentiu uma paz profunda descendo sobre ela, uma certeza de que algo importante tinha se completado. Pedrinho se virou para os pais, agora com a expressão normal de uma criança de 7 anos. Os olhos dele brilhavam com a inocência de sempre, mas havia também uma serenidade nova, como se ele tivesse passado por uma experiência transformadora. "Posso tomar café agora, mãe?" perguntou ele, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. A pergunta tão simples e infantil fez Cida sorrir através das lágrimas que nem tinha percebido que estavam caindo. Ela abraçou o filho, sentindo o corpinho quente e vivo contra o peito, agradecendo em silêncio por ter sido escolhida para ser mãe daquela criança especial. Zé colocou a mão no ombro da esposa, olhando para o rio que agora parecia diferente, mais pacífico. Havia uma sensação de que aquele lugar tinha sido purificado, liberado de presenças que o mantinham inquieto há muito tempo. Os três caminharam de volta para casa, Pedrinho no meio, segurando as mãos dos pais. O menino falava animado sobre o sonho que tinha tido, sobre como tinha visto muitas pessoas vestidas de luz subindo para o céu, sobre como a senhora de azul tinha sorrido para ele antes de acordar. Durante o café da manhã, Pedrinho comeu com apetite, contou piadas, reclamou que o leite estava muito doce. Era completamente normal, exceto por uma mudança sutil no olhar, uma profundidade que não estava lá antes do afogamento, como se ele tivesse visto além do véu que separa este mundo do próximo e voltado com uma compreensão especial sobre a vida e a morte. Cida preparou o café pensando em todas as mudanças que tinham acontecido desde aquela tarde terrível na margem do rio. O afogamento, que parecia ser apenas um acidente trágico, tinha se revelado como algo muito maior, um chamado espiritual, uma missão divina que seu filho tinha sido escolhido para cumprir. Por volta das 9 da manhã, Dona Rosa apareceu na porta, como sempre fazia quando pressentia que algo importante estava acontecendo. A velha tinha um dom especial para perceber movimentos no mundo espiritual, uma sensibilidade desenvolvida ao longo de décadas de fé e observação. Ela olhou para Pedrinho, depois para Cida, depois para o rio que corria além das árvores, e assentiu devagar com a cabeça. Não precisava de explicações detalhadas para entender que algo significativo tinha se completado naquela manhã. "A água tá diferente hoje", comentou Rosa, sentando na cadeira de balanço que ficava na varanda. "Tá mesmo, Dona Rosa", concordou Cida, servindo café para a vizinha. "Tá mais calma, mais limpa. É que as almas encontraram o caminho. Seu menino ajudou elas a seguir para a luz." A conversa entre as duas mulheres fluiu naturalmente, como se falassem sobre coisas comuns do dia a dia. Mas havia uma profundidade naquelas palavras simples, um reconhecimento de que tinham sido testemunhas de um milagre que ia muito além da recuperação física de uma criança. Rosa contou que tinha sentido a mudança durante a madrugada, uma leveza no ar que não existia há anos naquela região. Disse que o rio tinha uma história longa de tragédias, de pessoas que tinham se perdido naquelas águas ao longo das décadas, e que algumas dessas almas tinham ficado presas por não encontrar o caminho para a luz. Cida escutou com atenção, entendendo finalmente o propósito maior por trás do afogamento do filho. Pedrinho não tinha sido salvo apenas para que ela não perdesse o menino. Ele tinha sido escolhido para ser um instrumento de libertação para outras almas que precisavam de ajuda para encontrar a paz. A explicação de Rosa trouxe uma compreensão nova sobre tudo o que tinha acontecido. Os pesadelos de Pedrinho não eram sinais de trauma ou de influências negativas, mas parte do processo através do qual ele estava ajudando as almas perdidas a se desprenderem deste mundo. Durante a tarde, várias pessoas da comunidade passaram para visitar a família. Não era combinado, mas todos pareciam sentir que algo importante tinha acontecido. Vinham curiosos sobre o menino que tinha voltado da morte, mas saíam com uma sensação de paz e esperança que não sabiam explicar. Pedrinho recebia as visitas com naturalidade, brincando com as outras crianças, respondendo perguntas dos adultos, mas sempre com aquela serenidade nova que tinha adquirido. Ele não falava sobre suas experiências espirituais com estranhos, guardando esses segredos para a família e para as pessoas mais próximas. No final da tarde, quando o sol começou a se pôr pintando o céu de laranja e rosa, Padre Antônio chegou para fazer a bênção que tinha prometido. Mas quando entrou na casa, imediatamente percebeu que algo tinha mudado desde sua última visita. "A casa tá diferente", observou ele olhando em volta. "Mais leve. É que as coisas se resolveram, padre", explicou Cida, contando sobre os acontecimentos da manhã. "Graças a Deus, o menino cumpriu a missão que Nossa Senhora deu para ele." O padre conversou longamente com Pedrinho, fazendo perguntas cuidadosas sobre suas experiências. O menino respondeu com a simplicidade de uma criança, mas também com uma sabedoria que impressionou o sacerdote experiente. Padre Antônio explicou para a família que casos como aquele não eram incomuns na história da igreja. Havia relatos de pessoas, especialmente crianças, que eram escolhidas para missões especiais, envolvendo a libertação de almas do purgatório
ou a resolução de situações espirituais complexas. Ele fez a bênção da casa como tinha planejado, mas agora era mais uma celebração do que uma proteção. A atmosfera era de gratidão e alegria, de reconhecimento de que Deus tinha usado aquela família simples para realizar algo extraordinário. Quando o padre foi embora, a família se reuniu na varanda para assistir o pôr do sol. Pedrinho brincava no quintal, correndo atrás das galinhas, subindo na goiabeira, fazendo as coisas normais de uma criança de 7 anos. Mas havia uma paz em volta dele, uma proteção visível que dava tranquilidade aos pais. Cida segurou o medalhão da Nossa Senhora Aparecida e murmurou uma oração de agradecimento. Não era mais apenas gratidão por ter o filho vivo, mas por ter sido escolhida para participar de um plano divino maior. Por ter visto de perto como a fé e a devoção podiam ser instrumentos de cura e libertação. Zé, que sempre foi mais reservado nas questões espirituais, segurou a mão da esposa e sussurrou que nunca mais duvidaria do poder da oração. O que tinha presenciado mudou para sempre sua compreensão sobre a vida, sobre a morte, sobre as forças invisíveis que atuam no mundo. Naquela noite, Pedrinho dormiu tranquilo pela primeira vez desde o afogamento. Não teve pesadelos, não acordou gritando, não falou sobre vozes que o chamavam. A missão tinha se completado, as almas tinham encontrado a luz, e ele podia finalmente ser apenas uma criança normal. Cida também dormiu em paz, sabendo que o rio não representava mais uma ameaça para a família dela. As águas tinham sido purificadas. As presenças inquietas tinham partido, e o lugar onde quase perdeu o filho havia se transformado num local sagrado, marcado pela intervenção divina. O afogamento que começou como uma tragédia tinha se revelado como o início de uma jornada espiritual que trouxe cura não apenas para Pedrinho, mas para muitas almas que estavam perdidas há anos. E Nossa Senhora Aparecida, na sua infinita misericórdia, tinha usado uma mãe desesperada e um menino inocente para realizar um milagre que ia muito além do que qualquer pessoa podia imaginar. 2 meses depois da despedida das almas no rio, num domingo de manhã ensolarada, Pedrinho acordou com uma sensação estranha no peito. Não era mais o peso dos sonhos perturbadores que tinha carregado por semanas, mas algo diferente, como se uma presença familiar estivesse se aproximando. Ele desceu da cama e correu até a janela, olhando na direção do rio que brilhava dourado sob o sol da manhã. Cida estava na cozinha preparando o café quando viu o filho parado na janela, imóvel, com uma expressão de expectativa no rostinho. Nos últimos 2 meses, Pedrinho tinha voltado completamente ao normal. Brincava, estudava, fazia travessuras como qualquer menino da idade dele, mas de vez em quando ainda demonstrava aquela sensibilidade especial que tinha desenvolvido depois do afogamento. A mãe se aproximou e colocou a mão no ombro do filho, seguindo o olhar dele em direção ao rio. A água corria calma e transparente, muito diferente da correnteza turva e ameaçadora daquele dia terrível que tinha mudado suas vidas para sempre. Havia uma paz naquele lugar agora, uma serenidade que todos na comunidade podiam sentir. Zé chegou da ordenha matinal e encontrou esposa e filho observando a paisagem pela janela. Nos últimos meses, ele tinha se tornado um homem mais observador, mais atento aos sinais que a vida apresentava. A experiência de quase perder o único filho e depois presenciar milagres que desafiavam toda a lógica tinha transformado sua forma de ver o mundo. O domingo seguia tranquilo, com a família se preparando para ir à missa na cidade como tinha virado costume desde a visita do Padre Antônio. Pedrinho escolheu a roupa sozinho, uma calça azul e uma camisa branca que ganhara da madrinha no aniversário. Cida amarrou o cadarço dos sapatos dele, notando como os pezinhos tinham crescido nos últimos meses. Durante o caminho até a cidade na moto emprestada do vizinho, Pedrinho ficou mais quieto que o normal. Não era tristeza nem preocupação, mas uma concentração profunda, como se estivesse se preparando para algo importante. Cida e Zé trocaram olhares por cima da cabeça do menino, ambos pressentindo que aquele dia seria diferente dos outros. A igreja estava mais cheia que de costume por ser domingo de festa da padroeira. As pessoas da região tinham vindo celebrar Nossa Senhora Aparecida, muitas trazendo flores, velas e agradecimentos por graças alcançadas. Cida segurou firme o medalhão dourado no pescoço, lembrando de como aquela mesma santa tinha salvado seu menino. Durante a missa, Pedrinho prestou atenção de um jeito que surpreendeu os pais. Normalmente ele ficava inquieto, mexendo nas mãos, olhando para as outras crianças, sussurrando perguntas no ouvido da mãe. Mas naquele domingo estava concentrado em cada palavra do padre, como se estivesse ouvindo uma mensagem especial só para ele. Quando chegou o momento da comunhão, Pedrinho puxou a blusa da mãe com delicadeza. Era pequeno demais para receber a hóstia, mas queria acompanhar os pais até o altar. Cida o levou no colo, sentindo o corpinho leve dele contra o peito, o coração pequeno batendo num ritmo tranquilo e confiante. Na frente da imagem de Nossa Senhora Aparecida,
algo extraordinário aconteceu. Pedrinho estendeu as mãozinhas em direção à santa, e por um breve momento, Cida teve a impressão de que viu um sorriso quase imperceptível no rosto da imagem. Não era ilusão, nem imaginação. Outras pessoas na igreja também notaram algo diferente naquele instante. O menino sussurrou palavras que só a mãe conseguiu ouvir, tão baixinho que pareciam mais pensamentos que sons. Agradecia pela proteção, pela segunda chance, por ter sido escolhido para ajudar as almas perdidas. Falava com a intimidade de quem tinha uma relação pessoal com a santa, de quem tinha sido tocado diretamente por sua graça. Quando voltaram para casa depois da missa, Dona Rosa os esperava na varanda com uma expressão solene no rosto enrugado. A velha tinha ficado em casa por causa das dores nas pernas, mas disse que tinha sentido algo diferente no ar durante toda a manhã. Uma presença especial, uma energia que não conseguia explicar com palavras. Pedrinho correu até ela e subiu no colo da vizinha, coisa que não fazia há semanas por estar se considerando grande demais para isso. Rosa o abraçou, sentindo uma tranquilidade profunda irradiar do corpinho do menino. Era como se ele tivesse encontrado finalmente sua paz interior completa. Hoje é o dia, não é, meu filho? Murmurou Rosa, olhando nos olhos claros de Pedrinho. É sim, vó Rosa, respondeu ele, usando o apelido carinhoso que tinha inventado para ela. Hoje ela vai embora. E você não tá triste? A pergunta da velha criou um momento de tensão silenciosa. Cida e Zé se aproximaram, pressentindo que uma conversa importante estava acontecendo. Pedrinho pensou por alguns segundos antes de responder, como se estivesse organizando sentimentos complexos numa linguagem que os adultos pudessem entender. Ele explicou que durante a missa, tinha sentido Nossa Senhora Aparecida se despedindo dele de uma forma especial. Não que ela fosse abandoná-lo, mas que a proteção intensa dos últimos meses estava se transformando em algo diferente. A missão especial tinha terminado, e agora ele podia viver como uma criança normal, sem carregar o peso de responsabilidades espirituais tão grandes. Cida escutou as palavras do filho com uma mistura de alívio e nostalgia. Parte dela sentiria falta daquele período extraordinário em que tinham vivido tão próximos do sagrado. Mas outra parte ficava feliz sabendo que Pedrinho podia finalmente ser só um menino de 7 anos, sem preocupações além das brincadeiras e da escola. Rosa balançou a cabeça, entendendo perfeitamente o que estava acontecendo. Tinha visto situações parecidas ao longo da vida. Pessoas escolhidas para missões especiais que, depois de cumpridas, voltavam à vida normal, mas carregavam para sempre a marca daquela experiência sagrada. O resto do domingo passou numa atmosfera de encerramento sereno. Não havia tristeza nem ansiedade, mas uma sensação de ciclo que se completava naturalmente. Pedrinho brincou no quintal, ajudou a mãe a estender roupa no varal, ouviu o pai contar histórias da época que era menino. Coisas simples que ganhavam um significado especial naquele contexto de despedida. No final da tarde, a família toda foi até a margem do rio onde tudo tinha começado. Não era uma peregrinação nem uma cerimônia planejada, mas um impulso natural de retornar ao lugar sagrado para um momento de gratidão e encerramento. A água corria cristalina, refletindo as cores douradas do pôr do sol. O local que tinha sido cenário de desespero e quase tragédia, agora irradiava uma paz profunda. Algumas flores silvestres tinham brotado na margem, como se a própria natureza estivesse celebrando a transformação daquele espaço. Pedrinho se ajoelhou na beira da água e molhou as mãos, levando o líquido fresco até o rosto. Não havia mais medo, não havia mais perturbação. A água tinha se tornado sua aliada, testemunha da graça que tinha recebido, símbolo da renovação que tinha acontecido em sua vida. Cida tirou o medalhão do pescoço e o colocou nas mãos pequenas do filho. Era hora dele assumir a responsabilidade por sua própria proteção, de carregar consigo o símbolo da fé que tinha salvado sua vida. Pedrinho segurou a medalha dourada com reverência, sentindo o peso simbólico daquele gesto. Zé colocou as mãos nos ombros da esposa e do filho, formando um círculo de união e gratidão. Os três ficaram ali por alguns minutos em silêncio, cada um fazendo suas orações particulares, agradecendo por tudo que tinham vivido e aprendido. Quando começaram a caminhar de volta para casa, Pedrinho se virou uma última vez para olhar o rio. Por um breve instante, Cida teve a impressão de que viu uma figura luminosa de azul, parada na margem oposta, acenando em despedida. Mas quando piscou os olhos, não havia nada além da paisagem tranquila do entardecer. Obrigado por tudo, sussurrou Pedrinho, olhando para um ponto específico no ar, como se estivesse se dirigindo a alguém invisível. Naquela noite, pela primeira vez desde o afogamento, Cida não sentiu necessidade de verificar o quarto do filho antes de dormir. A proteção especial tinha se encerrado, mas uma confiança profunda tinha tomado seu lugar. Sabia que Pedrinho estava seguro, não apenas fisicamente,
mas espiritualmente protegido para sempre. O menino dormiu profundamente, sem sonhos extraordinários, sem visitas de almas ou santos. Era apenas uma criança cansada depois de um domingo especial, descansando para enfrentar uma segunda-feira normal de escola e brincadeiras. Dona Rosa, na casa ao lado, também dormiu tranquila pela primeira vez em meses. A sensibilidade especial que a mantinha alerta para movimentos no mundo espiritual tinha se aquietado. As águas estavam calmas, as almas em paz, a comunidade protegida. Na semana seguinte, as pessoas da vila começaram a notar mudanças sutis mas significativas. O rio parecia mais limpo, os peixes mais abundantes, as plantas na margem mais verdes. Era como se toda aquela região tivesse sido abençoada e renovada pelos acontecimentos dos meses anteriores. Pedrinho voltou à escola com entusiasmo renovado. Os colegas o receberam como sempre, sem saber que tinham na sala de aula uma criança que havia sido instrumento de milagres. Ele brincava, estudava, fazia travessuras, mas os professores notavam uma maturidade nova, uma bondade especial na forma como tratava os outros. Padre Antônio visitou a família uma última vez. Não porque houvesse problemas espirituais para resolver, mas para documentar oficialmente o caso para arquivos da paróquia. Casos de intervenção divina tão claros precisavam ser registrados, guardados como testemunho da ação de Deus na vida das pessoas simples. O pároco conversou longamente com cada membro da família, fazendo perguntas detalhadas sobre cronologia, testemunhas, evidências físicas do milagre. Não era desconfiança, mas responsabilidade pastoral de verificar e preservar relatos autênticos de fé. Quando terminou a entrevista, Padre Antônio se declarou convencido de que tinham presenciado um milagre verdadeiro. Prometeu enviar o relato para instâncias superiores da Igreja, onde seria estudado e possivelmente incluído nos registros oficiais de intervenções de Nossa Senhora Aparecida. Meses depois, a história se espalhou além da comunidade local. Pessoas de outras regiões começaram a visitar o rio, não em busca de sensacionalismo, mas procurando um lugar de oração e reflexão. O local se tornou conhecido como um ponto de peregrinação informal, onde famílias vinham agradecer por graças recebidas. Cida às vezes encontrava flores deixadas na margem do rio, velas acesas, bilhetinhos com pedidos de proteção. Sabia que Pedrinho tinha se tornado, sem querer, parte de uma história maior que continuaria inspirando outras pessoas por muito tempo. O menino cresceu normal e saudável, carregando consigo apenas as lembranças vagas daquele período extraordinário. À medida que os anos passaram, os detalhes se tornaram menos nítidos, mas a sensação de ter sido tocado pelo sagrado permaneceu como uma marca profunda em sua alma. E o rio continuou correndo, agora purificado e abençoado, carregando em suas águas não mais tristeza e perturbação, mas a memória eterna de um milagre que provou que Nossa Senhora Aparecida nunca abandona seus filhos na hora da maior necessidade. O conflito iniciado naquela tarde terrível, quando uma mãe encontrou seu filho boiando nas águas escuras, tinha encontrado sua resolução definitiva na transformação completa de uma tragédia em bênção, de desespero em fé renovada, de morte em vida abundante. 5 anos depois do afogamento, num domingo ensolarado de outubro, Pedrinho comemorava seu 12º aniversário no quintal de casa. A festa era simples, com os vizinhos da vila, bolo de chocolate que Cida tinha feito desde cedo, refrigerante gelado e brincadeiras que duraram a tarde toda. O menino havia crescido alto para a idade, os cabelos loiros ainda bagunçados como sempre, mas agora havia uma serenidade no olhar que impressionava quem não conhecia sua história. Dona Rosa, agora com 75 anos e mais curvada pela bengala, observava a celebração da sombra da mangueira. Via Pedrinho correndo com os amigos, rindo alto, ganhando no futebol improvisado com latas vazias, e sentia uma gratidão profunda por ter testemunhado a transformação daquela criança. O menino que quase se perdeu nas águas do rio havia se tornado um garoto cheio de vida, generoso com os colegas, respeitoso com os mais velhos. Cida preparava mais uma bandeja de docinhos na cozinha quando ouviu a gargalhada característica do filho ecoando pelo quintal. Era um som que nunca se cansava de escutar, especialmente porque guardava na memória aqueles momentos terríveis em que achou que nunca mais ouviria aquela risada. O medalhão da Nossa Senhora Aparecida balançava no pescoço dela a cada movimento, polido pelo tempo e pelo costume de tocá-lo sempre que agradecia pela proteção recebida. Zé chegou do trabalho no meio da festa, trazendo um presente embrulhado em papel colorido. Era uma bicicleta usada que tinha conseguido numa pechincha, pintada de azul claro, do jeito que Pedrinho sempre quis. O homem havia mudado muito nos últimos anos, tornado-se mais presente, mais carinhoso, como se a experiência de quase perder o filho tivesse ensinado o valor de cada momento em família. Quando o sol começou a se pôr,
pintando o céu de laranja e rosa, os convidados foram se despedindo aos poucos. Pedrinho agradeceu pelos presentes, abraçou cada amigo, ajudou a mãe a recolher os copos e pratos espalhados pela mesa improvisada debaixo da goiabeira. Era um menino educado, prestativo, que nunca precisava ser lembrado dos deveres básicos de cortesia. Toninho, agora casado e com um bebê no colo, foi um dos últimos a ir embora. O rapaz havia se tornado quase um tio postiço para Pedrinho, sempre presente nas ocasiões importantes, sempre disposto a ajudar a família que considerava parte da sua própria vida. Ele olhava para o menino, e às vezes ainda se impressionava com a normalidade daquela criança que tinha visto morta e depois ressuscitada na margem do rio. Depois que todos foram embora, a família se reuniu na varanda para assistir as estrelas aparecerem no céu limpo da noite de outubro. Pedrinho estava cansado, mas feliz, balançando devagar na rede que Zé tinha pendurado entre dois pilares. O medalhão dourado agora pendia no pescoço dele, presente que Cida tinha dado no 10º aniversário, como símbolo de sua responsabilidade crescente pela própria fé. A conversa fluía naturalmente entre os três, falando sobre a escola, sobre os planos para o próximo ano, sobre a bicicleta nova que Pedrinho mal podia esperar para experimentar no dia seguinte. Eram assuntos comuns de família, mas havia uma harmonia especial naqueles momentos, uma gratidão silenciosa que permeava cada palavra trocada. Dona Rosa apareceu na cerca que separava os quintais, carregando uma xícara de chá de erva cidreira que sempre tomava antes de dormir. A velha havia desenvolvido o hábito de conversar com a família vizinha nos finais de tarde, especialmente depois que ficou viúva, e os filhos se mudaram para a cidade grande em busca de melhores oportunidades. Pedrinho, vem cá um pouquinho, chamou ela, fazendo sinal para ele se aproximar da cerca. O menino saltou da rede e caminhou até a vizinha, curioso sobre o que ela queria. Rosa o puxou para mais perto e sussurrou alguma coisa no ouvido dele, palavras que os pais não conseguiram ouvir, mas que fizeram o rosto de Pedrinho se iluminar com um sorriso especial. Obrigado, vó Rosa, por lembrar, respondeu ele, abraçando a velha com carinho. A troca entre os dois criou uma curiosidade natural em Cida e Zé, mas ambos respeitaram a privacidade da conversa. Nos últimos anos tinham aprendido que Pedrinho às vezes precisava de momentos especiais com pessoas que compreendiam aspectos da sua experiência que nem os próprios pais conseguiam alcançar completamente. Rosa voltou para casa, e Pedrinho retornou para a rede, agora com uma expressão pensativa que os pais reconheceram. Não era tristeza nem preocupação, mas aquela concentração especial que aparecia quando ele se conectava com memórias mais profundas da sua experiência espiritual. O menino ficou olhando para o céu estrelado por alguns minutos antes de falar. Quando abriu a boca, as palavras saíram com uma maturidade que ainda surpreendia os pais, mesmo depois de todos aqueles anos convivendo com a sabedoria precoce que ele havia desenvolvido. Pedrinho contou que Dona Rosa tinha lembrado ele de que naquela data, 5 anos atrás, tinha sido o dia do afogamento. Não como uma tragédia para ser lamentada, mas como o aniversário da sua segunda vida, do momento em que Nossa Senhora Aparecida tinha escolhido salvá-lo para uma missão especial, que ainda estava se desenrolando. Cida sentiu um aperto no peito ao ouvir o filho falar sobre aquela data terrível com tanta serenidade. Durante anos ela tinha evitado mencionar o aniversário do afogamento, temendo que trouxesse recordações traumáticas. Mas para Pedrinho, aparentemente, era uma data de celebração, não de luto. Zé se inclinou na cadeira, prestando atenção total nas palavras do filho. Tinha aprendido a valorizar esses momentos em que o menino compartilhava reflexões sobre sua experiência extraordinária. Eram oportunidades raras de entender como aquela criança processava internamente algo que havia transformado toda a família. O garoto explicou que nos últimos anos tinha começado a compreender melhor o propósito da sua experiência. Não era apenas sobre ser salvo da morte, mas sobre aprender a ajudar outras pessoas que passavam por momentos difíceis. Na escola, sempre era o primeiro a consolar colegas que choravam, a incluir crianças rejeitadas pelo grupo, a defender quem estava sendo intimidado pelos maiores. Mãe, acho que entendo agora por que aconteceu tudo aquilo, refletiu ele, olhando diretamente nos olhos da mãe. Como assim, meu filho? Perguntou Cida, curiosa sobre a percepção dele. Para eu aprender que a vida é um presente, que toda pessoa importa. As palavras simples mas profundas do menino criaram um silêncio emocionado na varanda. Cida e Zé trocaram olhares, ambos reconhecendo a verdade naquelas frases aparentemente inocentes. Pedrinho havia transformado sua experiência traumática numa filosofia de vida baseada na compaixão e no cuidado com o próximo. O menino continuou falando, contando sobre situações na escola,
onde tinha usado as lições aprendidas através da sua experiência, como a vez que encontrou um colega chorando porque os pais estavam brigando, e conseguiu consolá-lo apenas ficando ali do lado, oferecendo presença silenciosa. Ou quando defendeu uma menina nova que estava sendo excluída pelas outras crianças, lembrando-se de como tinha se sentido sozinho e assustado no momento do afogamento. Sida escutava cada relato com o coração cheio de orgulho. O filho não havia apenas sobrevivido àquela experiência terrível, mas havia se tornado uma pessoa melhor por causa dela. A tragédia tinha se transformado em propósito, o trauma em vocação para cuidar dos outros. Zé observou que nos últimos anos, Pedrinho raramente falava sobre os aspectos sobrenaturais da sua experiência, as visões, as almas perdidas, os sonhos extraordinários. Era como se aquela parte tivesse cumprido sua função, e agora, o menino estivesse focado nos aspectos práticos de viver uma vida inspirada por aqueles ensinamentos. A conversa foi interrompida pelo som de passos na trilha que levava até a casa. Era uma família de desconhecidos, pai, mãe e uma menina de uns 8 anos, que caminhavam na direção da margem do rio. Sida reconheceu o padrão. Eram peregrinos que vinham de longe procurando o local onde tinha acontecido o milagre. Nos últimos anos, especialmente depois que a história se espalhou através do relato oficial da paróquia, pessoas de várias regiões começaram a visitar o rio. Vinham em busca de esperança, de fé renovada, de um lugar onde pudessem sentir a presença divina de forma mais intensa. A família nunca se incomodou com as visitas, entendendo que fazia parte do propósito maior daquela experiência. Pedrinho se levantou da rede e pediu permissão para os pais para acompanhar os visitantes até a margem do rio. Era algo que fazia regularmente, não como guia turístico, mas como uma forma de honrar a memória do que havia acontecido ali. Os pais concordaram, sabendo que o filho se sentia responsável por ajudar outras pessoas a encontrar o que procuravam naquele lugar sagrado. O menino alcançou a família de visitantes e se apresentou educadamente. Explicou que morava ali perto e conhecia bem a história do local. A menina, que parecia tímida e assustada, se escondeu atrás da mãe, mas Pedrinho conseguiu conquistar a confiança dela com sua naturalidade e gentileza. Durante a caminhada até o rio, os pais contaram que tinham vindo de muito longe porque a filha estava enfrentando problemas de saúde e eles buscavam um milagre semelhante ao que tinha acontecido com Pedrinho. Não esperavam cura física necessariamente, mas algum tipo de esperança, de força para enfrentar os tratamentos médicos. Pedrinho escutou a história com atenção, sem fazer promessas que não podia cumprir, mas oferecendo o que tinha de melhor. Sua própria experiência de que momentos difíceis podiam se transformar em oportunidades de crescimento e descoberta de propósito. Na margem do rio, a família se ajoelhou para fazer suas orações, enquanto Pedrinho ficou a uma distância respeitosa, observando a água que corria calma, sob a luz das estrelas. O lugar continuava sendo especial para ele, mas não mais de forma sobrenatural. Era especial porque representava o momento em que sua vida havia ganhado significado verdadeiro. A menina visitante se aproximou dele depois que os pais terminaram de rezar. Perguntou se ele tinha medo de água depois do que aconteceu. Pedrinho sorriu e explicou que não, porque tinha aprendido que a mesma água que quase o levou embora também havia sido o cenário da sua salvação. Tudo dependia da perspectiva que se escolhia ter sobre as experiências da vida. Doeu quando você quase morreu? Perguntou a menina com a curiosidade inocente das crianças. Não doeu, respondeu Pedrinho, tocando o medalhão no peito, porque ela estava comigo o tempo todo. Ela quem? O menino apontou para o céu estrelado, sabendo que a menina entenderia a referência sem precisar de explicações complicadas. A criança assentiu, parecendo encontrar algum conforto naquela resposta simples mas profunda. Depois que os visitantes foram embora, prometendo voltar algum dia para contar como as coisas tinham se resolvido para eles, Pedrinho caminhou lentamente de volta para casa. Passou pela goiabeira onde tinha subido milhares de vezes, pelo canteiro de flores que a mãe cuidava com tanto carinho, pela varanda onde a família passava as melhores horas de conversa e descanso. Sida e Zé ainda estavam esperando ele, curiosos sobre a conversa com os visitantes, mas respeitando o tempo que o filho precisava para processar esses encontros. Tinham aprendido que cada interação daquelas era significativa para Pedrinho, parte do processo contínuo de transformar sua experiência em serviço aos outros. O menino se sentou na varanda e contou sobre a família que tinha visitado o rio, sobre a menina que estava doente, sobre as perguntas que ela tinha feito. Falou com a maturidade de alguém que havia encontrado sua vocação cedo na vida, mas também com a simplicidade de uma criança que ainda brincava de bola e torcia para o time de futebol local. Naquela noite, quando a família se preparava para dormir, Pedrinho fez uma observação que ficou ecoando no coração dos pais por muito tempo. Disse que estava feliz por ter passado por aquela experiência,
por mais assustadora que tivesse sido no momento, porque havia aprendido que toda vida tem propósito, que toda pessoa pode fazer diferença na vida de outras pessoas. Cida beijou a testa do filho e agradeceu em silêncio por Nossa Senhora Aparecida não ter apenas salvado a vida de Pedrinho, mas ter transformado aquela experiência traumática numa fonte permanente de sabedoria e compaixão. O afogamento não era mais uma cicatriz na história da família, mas o fundamento de uma vida dedicada ao cuidado e ao amor ao próximo. Zé apagou as luzes da casa, sabendo que no dia seguinte acordaria para mais um dia comum de trabalho, mas carregando no coração a certeza de que sua família havia sido abençoada de forma extraordinária. O filho, que quase perdeu nas águas do rio, havia se tornado um presente não apenas para eles, mas para todas as pessoas que cruzassem o caminho dele. E Pedrinho dormiu tranquilo, sonhando com a bicicleta nova que ia experimentar na manhã seguinte, mas também carregando no coração a responsabilidade alegre de usar sua segunda chance de vida para espalhar esperança e bondade por onde passasse. O afogamento havia deixado de ser trauma para se tornar missão, e essa missão continuaria se desenrolando por todos os anos que ainda viria pela frente. Essa história de fé e milagre nos mostra como Nossa Senhora Aparecida age na vida de quem confia nela. Pedrinho transformou uma tragédia em missão de amor ao próximo. Se essa narrativa tocou seu coração, deixe seu like, conte nos comentários uma experiência de fé que você viveu ou conhece. Sua história pode inspirar outras pessoas que precisam de esperança hoje. Se inscreva no canal para receber mais testemunhos reais de milagres e transformação. Ative o sininho das notificações, porque toda semana trazemos histórias que fortalecem a fé e renovam a esperança. Deus abençoe você e sua família.